Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais TV Lula Livre por Nossa Democracia, Real News com Paulo Andrade Castro e Resistência por Democracia. Pessoal, nós estamos trazendo aí uma série de vídeos com juristas renomados do país, tratando das questões da Lava Jato, da suspeição do juiz Sérgio Moro e, em última análise, da defesa do maior injustiçado desse país nos últimos tempos, Luiz Inácio Lula da Silva. E hoje não vai ser diferente. Eu vou estar trazendo aqui um vídeo de uma dupla sensacional de juristas desse país. Eles vão estar esclarecendo para todos nós uma questão que tem se tornado rotineira. A questão da suspeição do Moro em relação a Luiz Inácio Lula da Silva vai anular toda a Lava Jato? Antes de ir diretamente a esse vídeo com esses dois excepcionais juristas, eu gostaria de pedir a você, se inscreva em nossos canais, aperte o sininho para receber nossas notificações. Por gentileza, se puder, se torne membro do canal, é importante demais. Os dois juristas dos quais eu estou falando são Carol Poner e Marco Aurélio de Carvalho. Os dois fazem parte do grupo Prerrogativa, que mesmo antes de fazer parte do grupo Prerrogativa, os dois participam ativamente da luta contra os abusos da Lava Jato e pela recuperação do nosso judiciário. Nesse vídeo eles vão deixar muito claro que a mídia está utilizando uma estratégia já conhecida e já utilizada para tentar atrapalhar a questão do HC do Lula. Mas façamos o seguinte, vamos ouvir essa denúncia da boca desses dois juristas gigantes do nosso país. Lembrando a vocês que às 21 horas nós vamos estar no canal TV Lula Livre com a nossa live política com vocês. Criticando a Lava Jato, a forma como o processo se deu, né? E eu acho importante a gente mencionar aqui que a grande mídia brasileira praticamente não falou desses manifestos e dessas manifestações, dessas oposições à Lava Jato, vamos chamar assim, das críticas, e eu acho que isso diz muito sobre essa grande mídia brasileira, o que é um tanto assustador também. E agora que essas críticas estão ganhando espaço, está chegando o momento desse julgamento, aparece uma conversa de que se o Moro for considerado suspeito, se, vamos dizer, a Lava Jato for atacada desta maneira, é assim que se coloca, né, o combate à corrupção como um todo vai estar sendo prejudicado. Eu gostaria que vocês comentassem isso, porque a gente tem, visões, perspectivas muito diferentes sobre o mesmo fato. E é importante que a gente aprofunde nessa questão, porque, vamos dizer, na simplificação do noticiário do dia a dia, na simplificação do debate do dia a dia, vira uma questão como essa, de que, então, o combate à corrupção está, mais uma vez, virando pizza. Eu queria ouvir vocês, por favor. Carol, primeiro, começou. Pedro, eu vou citar dois fatos internacionais que aconteceram comigo que entram nesse ponto super importante que você traz a respeito de ser a favor ou contra o combate à corrupção. Essa é uma falsa polêmica. Obviamente que todos, ponto, assim, de boa fé, são a favor, todas as pessoas são a favor do combate à corrupção. Até aqueles que não enxergam muito, que quando conseguem, assim, não pagam um imposto de renda, conseguem ganhar um descontinho ali, outro ali, quando não é muito devido, aquilo não é corrupção. A corrupção é sempre os outros que cometem, né? Mas tem a hipocrisia, mas, de certa forma, esse é um falso debate, porque não se trata disso. Não quer dizer porque se é a favor do combate à corrupção, que o combate à corrupção tem que ser feito deste modo. Quando nós, um dia num debate, isso era em 2016, no início de 2016, eu fui à Argentina e lá, num debate que havia gente de toda a América Latina e havia também as uruguaias da Frente Ampla, parlamentares da Frente Ampla, e eu trouxe esse debate de que o direito no Brasil era ainda início de 2016, portanto o ex-presidente Lula não tinha sido julgado ainda, mas que havia aí bastante elementos já em março, abril,
que alguma coisa ia muito errado com aquele processo, o andamento do processo, o aproveitamento de provas ilícitas, as escutas, mesmo antes, as escutas nas celas, vários elementos da Lava Jato como um todo, e do caso do ex-presidente Lula, a prisão, a condução coercitiva daquela forma lamentável, que violou todo o apartamento, a família do ex-presidente, todo mundo muito... tudo atacado daquela forma agressiva, como aquilo foi feito, então aquilo tudo era muito estranho, e eu denunciei isso. Olha, isso aí está parecendo muito mais um processo. A gente não sabia os elementos, não tinha uma série de coisas que nós sabemos hoje. Isso é muito perigoso para o progressismo latino-americano, que o combate à corrupção se faça com aliança midiática, com espetacularização e sem as garantias do devido processo legal. Nessa época a gente ficava insistindo isso, esse era o mote. As argentinas me deram uma bronca, disseram que isso era papo furado do esquerdismo latino-americano, que nós tínhamos que ir a fundo, e quase que assumindo exatamente os argumentos desse punitivismo, né, desse lavajatismo, sem olhar a quem. Bom, hoje uma delas me encontrou e disse: você estava certa, e nós estamos sofrendo muito na Frente Ampla no Uruguai, processos de perseguição política muito parecidos, semelhantes até certo ponto, de abusos de garantias e liberdades, militarização, no Uruguai volta a rondar, né? E uma série de questões que antes não eram vistas. Segundo fato, fui à Europa nesse período também, em particular a França, numa academia importante, fui na Sciences Po, e lá num auditório de 30 professores convidados para fazer a conferência, minha conferência era sobre a questão do lawfare no Brasil e o caso Lula. Um professor que estava presente, era polonês, disse: lá na Polônia está acontecendo a mesma coisa, e contou o uso do poder judiciário dos processos de direitização, né, da extrema-direita polonesa e do Tribunal Constitucional, e os vínculos de cerceamento de direitos que está acontecendo na Polônia. Outro professor espanhol falou: olha, isso está acontecendo com o caso ligado à independência da Catalunha e essas discussões, o papel do tribunal é também arbitrário, a gente pode fazer um paralelo. Então, o lawfare da América Latina, que tem contornos próprios e muito vinculados ao comportamento dos Estados Unidos eu vou citar um autor que é indiscutível, Luiz Alberto Muniz Bandeira, né? Antes de morrer, deixou um dossiê pronto para apresentar para nós sobre a Lava Jato. Ele estava acompanhando de perto. Eu fui visitá-lo com o professor Juarez Tavares na casa dele na Alemanha. Nós pegamos ônibus, trem, tudo para chegar na casa dele, que era numa cidadezinha do interior da Alemanha. Chegamos lá, ele faleceu 15 dias depois. Nós pudemos estar com ele e ele nos contou que estava preparando um dossiê para mostrar. Talvez o filho dele ainda tenha guardado alguma coisa. Ele já estava acompanhando isso, estava muito desesperado, estava sem esperança com relação ao Brasil, porque ele estava vendo tanto a questão militar e tanto a questão do judiciário. Então, o que eu quero te dizer, não é uma questão de combate à corrupção ou não combate à corrupção. O combate à corrupção não pode ser feito dessa forma. Esse modo, como disse muito bem o Marco, conduziu ao Bolsonaro. O Bolsonaro, por acaso, é um exemplo de lisura, né, de bom comportamento, no sentido de corrupção pública? Por que esse Queiroz e essa confusão toda? O que é isso, né? Então, peraí, né? E o próprio Sérgio Moro cometeu aí, no mínimo, corrupção funcional quando quis se locupletar de uma coisa que não existe, que é a tal da pensão para os filhos, etc., na troca como magistrado nessa troca de função entre magistrado e ministro. Então, isso aí, sem contar o comportamento dele também de conluio e que acabou comprometendo a Operação Lava Jato com interesses de outro país. A gente não sabe da missa à metade, ainda tem acordo de leniência para aparecer, ainda tem os acordos todos que foram feitos a partir do momento em que ele assume o Ministério da Justiça, e durante 18 meses fez todo tipo de acordo de cooperação técnica que está, portanto, vinculando a nossa forma de fazer a cooperação em matéria criminal, que antes tinha um protocolo mais soberano, vinculado ao Ministério da Justiça, vinculado, portanto, ao Poder Executivo, vinculado ao Itamaraty, como Ministério das Relações Exteriores, e que tem aí outros elementos de medição das relações internacionais, e não meramente, né,
essa perseguição implacável própria, né, dos filmes de policiais americanos com procuradores, aquela coisa toda, né? E basta olhar o que aconteceu com a Procuradoria norte-americana. Lá eles são super-heróis, sim, eles não precisam de outdoors, eles têm essa... Lá nos Estados Unidos, a competência foi alargada, porque esses procuradores, superprocuradores americanos, violam leis e normas, ou pelo menos estendem a compreensão dessas leis, porque é de interesse, mas eles não violam as suas empresas. Se eles fizessem isso contra as suas próprias empresas, seguramente o parlamento, o Senado, enfim, o parlamento, o poder legislativo americano já tinha saltado sobre eles, né? O poder executivo já tinha posto limites. Eles alargam as competências porque eles estão favorecendo os interesses desse país em outros lugares do mundo. Então tem aí um jogo geopolítico que obviamente existe. Isso não é, isso, como eu disse, não é teoria da conspiração, é quase que uma estratégia, né, unilateral, coercitiva, e que é decorrente de pactos internacionais bilaterais, às vezes regionais, multilaterais, e que estão apoiados por esses instrumentos de cooperação e de pactos. Só que aqui no Brasil nós violamos esse pacto. Quer dizer, o pacto foi violado em segredo, em sigilo, a revelia do Ministério da Justiça, a revelia da Presidência da República. Portanto, são pactos que estão comprometidos desde o seu princípio, desde a sua origem, e que, pelo jeito, vem de longe, vem de antes, vem de treinamento no exterior, vem de colaboração com agentes, né, enfim. E aí a gente tem recebido essas informações da agência pública, do The Intercept, para o nosso espanto, demonstrando que ou a gente, ou o Ministério Público também, aqui eu tenho uma discordância com alguns colegas do Ministério Público que acham que centralizando as informações, pode ser que nesse momento que a gente está aqui, esses 38 mil pessoas investigadas em segredo, nesses PICs, deveria centralizar para pelo menos ver o que está acontecendo, até posso entender isso. Mas isso não resolve o problema do modelo, do modus operandi, dessa ideia de tentar adotar aqui no Brasil essa plea bargain, né? essa ideia do arrancar a confissão, né? Essa forma absolutamente torturante que eles fizeram, esses acordos, né, de colaboração, que no fim das contas colaboram para perpetuar os processos de corrupção em alguns casos, né, e salvar alguns para levantar seletivamente argumentos de perseguição política. É o que eu estou vendo. Ou a gente atua de modo a alterar a legislação de combate à corrupção urgentemente, e esse é um trabalho que deve interessar tanto aos partidos de um lado da política quanto de outro. Quer dizer, eu acho que é uma urgência que atinge toda a soberania nacional e deveria ser movido pela nossa agenda progressista, né? Bom, Pedro, só para fazer um complemento, é sempre um privilégio muito grande ouvir a Carol, né? Veja, esses episódios todos da Vaza Jato revelaram, como a Carol mesma colocou, um assunto gravíssimo que ainda precisa ser passado a limpo, né? Que tem consequências e contornos que a gente ainda não conhece. E é esse assunto das colaborações internacionais clandestinas que o Brasil estabeleceu, em especial com o governo norte-americano e com o governo suíço. Em 2016, o Brasil foi visitado por cerca de 17 agentes, mais uma moça que liderava, enfim, a equipe, e esses agentes atuaram como se fossem agentes públicos do Estado brasileiro. Chegaram a fazer, inclusive, inquirições a determinados réus, trouxeram clandestinamente um número enorme de documentos e levaram, da mesma forma, clandestinamente, um outro tanto de documentos que, inclusive, foram usados com interesses empresariais, em especial voltados à indústria nacional naval e também voltados ao setor da construção civil. Nós sabemos, enfim, que com o apoio dos Estados Unidos, a Força Tarefa desorganizou setores importantes que estavam crescendo de forma absolutamente considerável e sustentada, né? Era um crescimento contínuo. Bom, feito esse registro, concordando, portanto, mais uma vez, né, com as colocações da Carol, a gente, claro, fica muito feliz de perceber que, num primeiro momento, fomos chamados, enfim, de esquerdistas, nós tínhamos delírios persecutórios, e agora estas mesmas pessoas que, insensadas, né, pela opinião pública, nos classificavam dessa forma, estão começando a ver que a gente tinha razão, né? Essa mesma imprensa que deu apoio para essas teses você tem acompanhado, Pedro,
de um modo geral, dos últimos meses para cá, tem reconhecido em editoriais, né, não faz uma autocrítica aberta, mas tem reconhecido essa postura, né? Foi até interessante a gente ver no Globo um editorial dizendo Lula inocente, né? Na semana anterior tinha um editorial no Estadão, tinha outro na Folha, enfim. Talvez eles próprios estejam se dando conta, né? Em se tratando de Grupo Globo, né? Até que foi rápido, que geralmente eles demoram 50 anos, como aconteceu no caso da ditadura, né? Reconheceram muito tempo depois no Jornal Nacional de uma forma, enfim, absolutamente vergonhosa. Mas, indo ao centro, né, da tua questão, nós sabemos que há uma estratégia que está sendo colocada com apoio de parte dessa mesma imprensa, que atuou como um braço operacional da Força Tarefa, mas existe uma estratégia para tentar, de alguma forma, pressionar ainda mais a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Essa ideia de que esse julgamento da suspeição, né, do juiz Sérgio Moro pode ter impactos e consequências em outros processos, ela é uma ideia absolutamente leviana. Nós precisamos desmentir isso. Os advogados do presidente Lula, com muita competência, fizeram isso, inclusive numa nota que eles publicaram no dia de hoje. Acho que você teve a oportunidade de ver, né? Aliás, publicaram, salvo o melhor juízo, 2 notas, uma ontem e uma hoje, para esclarecer esses fatos, em virtude das matérias que foram veiculadas pela Folha de São Paulo e também pelo valor econômico nessa segunda e terça dessa semana. Então, essa ideia de dizer que as consequências serão extremamente danosas, de que, em última análise, está em xeque o combate à corrupção, tem um objetivo claro: incensar a opinião pública, para que a opinião pública pressione a segunda turma e para que a segunda turma se intimide e deixe de assumir o papel contramajoritário para o qual o Supremo foi desenhado. Então, essa é uma velha estratégia. Eu vou dar um exemplo. Os colegas do Grupo Prerrogativas, e aqui eu quero reconhecer mais uma vez e aplaudir o trabalho da Carol, da Gisele, de vários outros colegas, trabalharam de forma intensamente, Pedro, na discussão da presunção de inocência, naquelas ADCs 43, 44, 54, enfim. Àquela altura, parte importante desta mesma imprensa denunciou nos jornais, inclusive em tom de alarmismo, que se o desfecho fosse o de reafirmação do texto constitucional, ou seja, de valorização desse princípio, que é um princípio muito importante de presunção de inocência, no dia seguinte nós íamos, enfim, ter o desprazer de conviver com criminosos perigosíssimos. Inclusive chegaram a fazer cálculo, né, Carol, que 200 mil pessoas sairiam às ruas nas próximas semanas, logo após o julgamento, vão libertar estupradores, vão libertar assassinos, enfim. Veio o julgamento, o princípio constitucional foi reafirmado e nós vimos que isso não era verdade, aliás, nós sabíamos que não era. Mas a opinião pública, incensada por esses setores da imprensa, pressionou muito o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, parte dos ministros que integram a corte sucumbiram a essa pressão. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós estamos diante do mesmo processo, estão usando a mesma fórmula. O objetivo, ao dizer que, caso eventualmente a parcialidade do Sérgio Moro seja reconhecida, a consequência será desastrosa para toda a força-tarefa, é o mesmo objetivo. É realmente provocar uma pressão, digamos, bastante intensa por parte da opinião pública em relação aos julgadores da segunda turma. Nós conhecemos, é a velha estratégia, mas aqui nós precisamos reafirmar de forma clara e absolutamente inequívoca. O caso da suspeição do então juiz Sérgio Moro vai ter efeitos apenas e tão somente para o presidente Lula nas circunstâncias em que o HC colocou a questão. É simples assim. Então, nós não vamos ter, na verdade, um efeito manada ou consequências como estão prevendo alguns desses comentaristas que querem incensar essas hordas todas, né? Então, é importante fazer essa denúncia. Foi muito boa a tua pergunta, porque isso é parte dessa mesma estratégia que a gente conhece bem, né?